Bora então para mais um vídeo, vou mostrar as melhores oportunidades que tivemos no índice e também lá no mercado americano, no mercado internacional. Temos oportunidades no ouro, no Bitcoin, Nasdaq e também aqui no Dow Jones. Eu vou começar aqui pelo ouro. Essas setas são os trades que tivemos no período da manhã. Para eu provar que eu mandei tudo antes, eu vou excluir os estudos. Eu entro aqui no grupo da Black dos alunos e nós vamos importar tudo desde o começo. Então aqui está plotada no gráfico as regiões de compra e venda. Ele para na primeira região de venda. Essa região de venda era uma retração Fibonacci dessa movimentação de baixa a partir do ponto de liquidez aqui desse topo. Aqui nesse momento ele faz um pivô de baixa, tanto nesse movimento maior quanto nesse movimento aqui menor. Exatamente esse movimento aqui de pivô de baixa. Então temos um stop aqui de 5 pontos e andou 7,51. Depois ele captura a liquidez da máxima e dá continuidade na baixa. Aqui nesse novo topo que ele deixa é a região de liquidez aqui desse topo. O ponto de liquidez é a partir do rompimento da máxima. Então o mercado vem aqui, ativa um pivô de baixa e movimenta. Ele não anda muito, só que logo em seguida ele captura a liquidez dessa máxima e faz essa falha de estrutura exatamente nesse candle. E aqui anda bem mais. Daqui ele vai até a retração de 50%. Aqui eu marquei depois na transmissão ao vivo que eu faço para os meus alunos. Marquei esse ponto como região de compra. Então, do ponto de venda, ele vai até o ponto de compra, ativa um pivô de alta. Mais uma oportunidade de compra aqui também. E aí mostrando para vocês, ó, imagina um stop aí de R$100, chegou a pagar 365. E aí depois eu não achei nada dentro do meu operacional. Nasdaq agora eu vou excluir também os estudos, importar a análise que eu tinha feito. E aqui nós temos as regiões marcadas. Aqui você pode ver que ele segura nos 50% dessa movimentação de alta. Rompeu o topo, nós precisamos renovar a Fibo desse topo para esse topo. E aí o movimento fica mais nítido ainda, mais bonito ainda. Ele pega a liquidez desses fundos e faz essa movimentação de alta. Depois eu mandei mais ou menos os estudos por volta das 8h45 por aqui. Aqui você pode ver que ele pega a liquidez do topo, faz a movimentação de baixa, pega a liquidez do fundo, faz a movimentação de alta e agora pega essa liquidez aqui em roxo dessa máxima e ativa um pivô de baixa, dando mais uma venda aqui. Quando ele vai renovar a captura de liquidez nessa máxima aqui, ele não deixa nenhum gatilho. Depois ele vem aqui para essa região do 61,8%. Aqui ele deixa um gatilho de baixo, faz uma movimentação de baixo, ou seja, respeitou o gatilho, e desses fundos aqui ele vem capturar a liquidez também para fazer essa movimentação de alta. Agora racional do Dow Jones. Excluímos os estudos, vamos aqui no grupo da Black Arrow e importamos tudo do que eu mandei. Mandei esse estudo às 8h50, quando o mercado estava exatamente neste candle. Então aqui ele foi na região de 61,8%. Nós temos dois topos aqui. Região que o mercado fez um pullback importante e deixou uma falha de estrutura aqui pra gente, dando aqui uma possibilidade de compra a partir desse candle. Depois ele pega a liquidez desse fundo que eu havia marcado na nossa análise pré-mercado. Dessa liquidez do fundo, ele ativa um pivô de alta e aí nós subimos comprados. Ele pega a liquidez do topo, aqui em nenhum momento ele deixou o gatilho foi aparecer só aqui. Eu vou até dar um zoom aproximar para vocês que não são aluno entender melhor. Então, ó, movimentação de baixa, retrai e rompe. E também tem essa movimentação de baixa, retrai e rompe. Isso aqui é o nosso pivô de baixa. Nesse pivô, ele foi até o 61,8% dessa movimentação de alta, e dessa movimentação de baixa ele foi também até o 61 para ir romper e pegar a liquidez desse fundo. Então, quando o mercado pega a liquidez daqui e respeita e faz uma nova movimentação, nós jogamos agora a liquidez para o fundo. E aí ele pega a liquidez novamente e faz uma falha de estrutura aqui nesse topo. Quando ele perdeu o estopinho, mais um trade para a gente subir comprado. E aí ele vai parar na liquidez aqui acima desse topo. E aí ele deixa mais uma falha de estrutura. Olha como todas as extremidades do mercado nós temos diversas oportunidades de entrar. Principalmente quando ele chega esticado assim como ele está chegando. E depois ele entrou uma volatilidade que é um pouco mais difícil de se operar. Deu uma falha de estrutura aqui, mas o stop está um pouco caro.
a não ser que você tenha entrado com poucos lotes, mas saibam dos riscos. E agora no Bitcoin, foi um dos melhores ativos do dia. Então aqui tá os estudos do Bitcoin, mandei às 8h42. 8h42, o mercado estava exatamente aqui, ele não parou na região de Fibonacci, ele já veio aqui para a região de venda, dessa movimentação aqui de baixo. Então vamos observar o que ele fez nesse momento. Aqui ele deixou um pivô caro, então se você entrou, tomou um stop. Aqui ele deixou mais outro pivô, aqui pagou bastante. Aqui nesse topo também, na nova captura de liquidez da máxima, ele rompeu e logo voltou, deixando o pivô de baixo. E aí o trade desenvolveu bastante. Imagina aqui, ó, eu vou calcular um stop de 50 que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Até essa mínima, ele andou 7 vezes o risco. É igual você arriscar 100 e o trade andar 700. Isso aqui foi em poucos minutos. Então quem entrou aqui às 11h25, saiu aqui às 11h56, meia hora de trade. Essa região, no começo do mercado, era uma região importante. Só que depois ela ficou mais importante ainda, porque temos o topo dessas duas movimentações e os dois fundos dessa movimentação. Então é uma região também importante. Ele faz essa movimentação de alta e deixou um fundo aqui pra gente. Chega esticado no fundo, então daria também pra gente fazer uma compra aqui nesse pivô de alta. Quais são os alvos dessa operação? Sempre marcar a retração Fibonacci e os pontos de liquidez. Onde está a liquidez? Aqui nesse fundo, tanto é que o mercado parou aqui, e nos pontos de Fibonacci aqui. Ele vai lá no 61,8% dessa região de Fibo, stop aqui na máxima, e aí ele anda mais, pagou aí um 2-1. Aqui depois, na região de liquidez da minha análise para mercado, pode ver que ele segura no ponto de liquidez, né? Se a gente estender aqui para o lado, ele segura no ponto de liquidez, deixou o nosso gatilho aqui, andou, aí ele volta e volta a cair. Se você não jogou para o 0 a 0 nesse momento aqui, ele deixou mais uma oportunidade ainda e aí ele voltou. Então, ele deu várias oportunidades de você jogar para o 0 a 0 caso você não tenha saído no game. Agora, a região de máxima que eu marquei na análise para mercado, ele vem aqui na máxima, na região de venda, ativa o nosso gatilho ou aqui ou aqui. E aí nós temos a Fibo do topo até esse fundo, uma retração Fibonacci mais macro, ele para nos 50%. Temos aqui essa movimentação de alta, então a liquidez está no fundo. Olha como é nítido esse trade. Fibo, 50%. E aqui temos essa movimentação de alta. A liquidez vai estar aqui e vai estar aqui, as principais liquidez. Então aqui nós marcamos o ponto de liquidez. Antes de chegar, vamos supor que você fez a venda aqui em cima, né? Então você vai esperar sair na liquidez, quem sabe até entrar novamente. Então aqui foi um excelente alvo para a gente, tanto é que ele realmente segurou nessa movimentação, nessa região, e fez um novo movimento, indo até os 50%. E por fim, aqui no índice, vou excluir os meus estudos, tanto aqui quanto no layout de liquidez, onde eu deixo marcado só os pontos de liquidez, eu vou excluir. E aqui nós vamos adicionar, mandei às 8h36 no dia de hoje, importar, e aqui estão os estudos. Então vamos lá, o que a gente tem aqui? Bom, a gente pode notar que eu marquei a máxima de ontem, hoje é terça, essa aqui é a máxima de segunda, e aqui é a máxima de sexta-feira. O mercado não parou nesses pontos, agora dando um zoom aqui, ó, ignorou o primeiro ponto, a gente exclui. No segundo ponto, não deixou gatilho, quase ativou um pivô de baixo aqui. Nesse outro ponto, o que nós tínhamos? Máxima de sexta, 0 gatilhos aqui, e com isso nós não vamos fazendo nada. Porém aqui a gente tinha o fechamento de gap de quinta-feira. O mercado fechou exatamente aqui, então eu marco essa linha para a gente saber. E temos aqui os 187 mil, liquidez muito importante. Toda região de milhar é uma região bem disputada de liquidez. E vindo aqui para hoje, nós observamos que ele dá uma esticada, começa a travar e disputar nessa região de fechamento do gap. Então, nitidamente o mercado estava brigando. Depois ele toca nos 187 mil pontos e já devolve com essa força vendedora. Aqui já ligou o meu alerta. Quando ele está em regiões travadas, eu gosto de ter mais motivos para entrar. Então aqui a gente consegue ver isso aqui, ó, movimentação de alta. Até então, a gente consegue ver essa estrutura de alta. Se ele perde esse fundo, temos uma falha de estrutura, que foi o que ele fez aqui, ó, perdeu o fundo e ativou esse pivô de baixo. Nesse momento, com uma falha de estrutura, pivô de baixo, fechamento de gap e captura de liquidez dos 187 mil pontos, foi onde eu executei a minha venda e como alvo eu tenho a Fibo dessa movimentação de alta entre 50% a 61,8%. Temos nosso primeiro alvo e temos também os 186 mil pontos, um excelente ponto de liquidez para a gente. E foi o que eu fiz e executei.
da falha de estrutura. Eu até acabei esperando um pouco mais porque eu estava olhando o mercado internacional e aí eu perdi exatamente o ponto de entrada, mas a região de preço é a mesma. E do ponto de falha eu carreguei até o 61,8%, tocou aqui no 186 e nessa voltinha eu já estava preparando para sair, finalizando aí com 620 pontos. E depois disso eu não fiz mais nada no dia. Eu não tenho prints, mas quando eu estava ao vivo com os meus alunos, transmitindo a minha tela, eu marquei essa retração Fibonacci do dia e marquei o ponto de compra aqui no 50%. Foi onde ele parou, alguns alunos pegaram essa região. Um ponto de compra que eu consigo provar é aqui nessa mínima dessa movimentação aqui. Ó, o mercado vem aqui, captura essa liquidez, faz uma falha de estrutura e faz a movimentação de alta. Na liquidez dos 188 mil pontos, que é exatamente aqui, ele dá essa esticada e movimentação de pivô de baixa. Daqui ele andou mais 500 pontos, mais um trade dentro do nosso operacional. E aí o mercado ficou lateralizado e não teve mais nada para fazer no dia de hoje. Então se você ficou até aqui, quer dizer que você está interessado em aprender mais dos meus conteúdos. Os links do meu treinamento estão aqui abaixo com esse grupo vitalício e com essas regiões para você importar diretamente no profit de vocês. Então é isso, valeu e até mais.